Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos assiste. Eu sou a Letícia Greco, sou jornalista, repórter, concurseira concursada e hoje nós vamos comentar os principais acontecimentos da semana do dia 18 ao dia 25 de julho. Acompanhe. Temer sanciona reajuste de até 41,4% para judiciário e de 12% para a MPU. Trump é o candidato republicano oficial à presidência dos Estados Unidos. PF prende grupo que preparava atos de terrorismo na Olimpíada. Atirador mata 9 e se suicida em Munique, na Alemanha. Estado Islâmico assume a autoria de ataque com 80 mortos no Afeganistão. Primeira notícia de hoje. Temer sanciona reajuste de até 41,4% para o judiciário e de 12% para o MPU. Então, Michel Temer, nosso presidente em exercício, enquanto essa questão do impeachment não é definida, com a Dilma Rousseff afastada por 180 dias, ele aprovou sem vetos o reajuste dos servidores do Judiciário para 41,4% e para os técnicos e analistas do MPU, o Ministério Público da União, em 12%. Bom, esse reajuste ele vai trazer um impacto, aí, como vocês podem ver no slide, de aproximadamente R$1 bilhão. E a gente precisa lembrar dessa notícia que a Dilma Rousseff, enquanto ela estava na presidência da República, ela vetou esse reajuste, porque a gente tem que lembrar que a gente está passando por um momento de crise político-econômica, então esse reajuste ele foi muito criticado pelo impacto econômico que ele vai trazer, porque quem vai acabar pagando esse reajuste a gente sabe quem é, somos todos nós. O Temer ele aprovou e esse reajuste ele será pago então de forma escalonada em 8 parcelas, sendo pago até julho de 2019. E acho que vale lembrar também que o governo já aprovou um rombo nas contas públicas de 170 bilhões de reais, tudo isso em consequência dessa crise que a gente está passando. Então eu só quis colocar essa questão, essa notícia, porque a Dilma havia vetado o ano passado e agora o Temer vem e aprova. E ele aprova num momento em que ele tinha falado que não, que a gente tem que ter medidas duras para combater a crise, tem que economizar, ele cortou ministérios, mas de outro lado ele está fazendo outras concessões que vão acabar contribuindo com esse rombo, digamos, nas contas públicas, Mas enfim, era mais para a gente tomar ciência disso. Próxima notícia. Trump é o candidato republicano oficial à presidência dos Estados Unidos. Bom, essa notícia todo mundo tem que ficar de olho aí. A eleição a presidente dos Estados Unidos, isso é muito importante. Por quê, eu sou brasileiro, eu tenho que saber das coisas que estão acontecendo no Brasil. Não é bem por aí, Se você está prestando Enem, concurso vestibular, você tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo. E os Estados Unidos, a gente estuda a história dos Estados Unidos porque é a principal potência do mundo, Então a gente tem que saber o que está acontecendo nessas eleições, porque quem ganhar certamente vai tomar decisões que vão afetar o Brasil, vão afetar todo o mundo. Então, as eleições nos Estados Unidos, diferentemente do que acontece no Brasil, ela é feita por prévias, Os candidatos, na verdade, lá só tem 2 partidos, que é o Democratas e o Republicano, e aí acontecem prévias nos estados para decidir quem será o candidato oficial pelo partido. E aí depois é que se realizam as eleições para presidente, decidido então quem é o representante do partido. E o Donald Trump, que é um empresário muito famoso, para quem não conhece ele, aqui no Brasil tem aquele programa O Aprendiz, com Roberto Justo, que ele demite as pessoas, aquela famosa frase, você está demitido, e é inspirado no programa do Donald Trump, começou com o Donald Trump nos Estados Unidos. E ele é uma figura, assim, muito polêmica, porque ele fala tudo que vem à cabeça dele, e pessoas polêmicas é meio assim, 8 ou 80. Algumas amam
e outras odeiam, né? É difícil você achar um meio termo, assim, né? A pessoa que fala, eu gosto. Não, ou é ame ou odeie. E é bem o caso do Donald Trump, né? Então as questões polêmicas aí, ele chegou a falar que ele vai fechar as fronteiras com o México, que ele não quer mexicano, que os mexicanos são um problema para os Estados Unidos, dentre outras coisas polêmicas que ele disse, e ele é muito criticado também pela mídia. Só que outras pessoas, né, como eu falei, amam o Donald Trump talvez por essa sinceridade dele, né, ou talvez por ele representar aquilo que muitas pessoas querem falar, mas não tem coragem. Enfim, então o Donald Trump, ele venceu o Ted Cruz, que era o concorrente dele pelo Partido Republicano, e foi eleito o candidato oficial. O Ted Cruz fez um discurso, ironicamente, parabenizando o Donald Trump, mas ele deu liberdade para os eleitores votarem, né? Para eles votarem em quem eles quisessem, né? Agora, isso é uma coisa normal? Não, não é normal, né? Porque se você é do Partido Republicano, você vai apoiar o candidato do Partido Republicano. Só que o Donald Trump se envolveu em questões também com o Ted Cruz, envolvendo a família dele, ofendendo a esposa, enfim. E o Ted Cruz falou, eu defendo a minha família em primeiro lugar. Então ele não declarou apoio a Donald Trump. Mas o Donald Trump, né, se consolida então como candidato oficial à presidência da República e ele vai enfrentar a Hillary Clinton pelo Partido Democratas. Hillary Clinton, que é do mesmo partido do Barack Obama. Na outra eleição em que o Barack Obama se elegeu presidente, a Hillary Clinton também estava disputando com ele as prévias, perdeu para o Barack Obama, mas o apoiou. E agora Barack Obama está apoiando a Hillary Clinton, são do mesmo partido, né? Então, Partido Democratas. E aí, olhando no slide, eu coloquei assim alguns ideais do Trump, né? Então, eu escrevi que ele é polêmico. E no discurso dele, quando ele, né, foi eleito o candidato oficial, ele prezou muito pela questão da segurança nos Estados Unidos, né? Então, ele disse que ele quer fazer os Estados Unidos voltar a ser o país da lei e da ordem. Outras polêmicas dele, ele disse que não vai apoiar a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, mesmo com uma possível invasão da Rússia. Enfim, é muito polêmico, né? Os Estados Unidos pertencem a vários blocos econômicos, né? Eles, enfim, é uma potência mesmo, né? Influencia todo mundo e aí o Donald Trump vem e fala, não, eu não vou apoiar a OTAN. Enfim, são várias polêmicas, né? E agora as eleições nos Estados Unidos acontecem no dia 8 de novembro. Vale lembrar que parece, né, segundo informações aí da mídia, que grande parte da população não apoiou nem a Hillary nem o Donald Trump, não ficaram satisfeitos com a escolha dos dois candidatos, mas vai ter que optar por um deles. Então vamos ficar de olho agora na campanha, o que cada um vai defender e o que vai acontecer no dia 8. Próxima notícia. PF prende grupo que preparava atos de terrorismo na Olimpíada. Bom, no dia 21 de julho, o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, reuniu a imprensa para informar que a Polícia Federal deflagrou uma operação conhecida como Operação Hashtag, na qual prendeu 10 suspeitos de estarem planejando atos terroristas na Olimpíada. Desses 10 suspeitos, um era menor de idade e outros 2 estão sendo investigados, e eles são de 10 estados diferentes do Brasil. Esse grupo, ele seria, né, estão especulando que ele seria uma célula desorganizada do Estado Islâmico, teriam prometido fidelidade, mas assim, nada organizado, né, não tinham colocado nada em prática. Eles estavam procurando armas na internet, fuzis para comprar e pretendiam agir com armas e não com bombas, explosivos, nada. Também eles procuravam coisas de artes marciais. Enfim, pelo que eu entendi das reportagens que eu vi, não era uma coisa assim, digamos que... Eu não sei se séria é a palavra. É claro que isso é uma coisa séria, porque
Afinal, eles estão presos provisoriamente por 30 dias, né? E essa prisão pode ser prorrogada. Mas eu digo que acho que é organizada mesmo, né? Não era uma coisa assim, digamos que o Estado Islâmico, que tem a sua organização, tem o seu líder, tem as suas regras. Enfim, era uma coisa bem ali que estava se engatinhando. Eu não sei se eu acredito que se eles não tivessem sido presos, se isso ia acontecer por parte desses brasileiros. Eu acho que de repente pode até acontecer alguma coisa, mas por parte de alguém que venha de fora, né, que se infiltre lá no meio. Mas não sei, mas é como, né, eles disseram, é bom prevenir do que remediar, lógico. Também concordo. E assim como ocorre, né, com esses grupos terroristas, esses suspeitos, eles se comunicavam também pela internet, né? Porque eles eram de vários estados e agora estão presos. A gente espera que as Olimpíadas, que não aconteça isso, né? Porque as Olimpíadas já estão aí com um problema de segurança do próprio Rio de Janeiro, o problema de infraestrutura para recebimento de turistas, para transporte. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O tema das Olimpíadas super em alta, inclusive, e se você quiser saber mais, ó, clica aqui. Acesse esse vídeo que eu falo tudo sobre as Olimpíadas, os prós, os contras, o histórico das Olimpíadas, enfim. Eu tenho certeza que se você assistir, você e prestar algum Enem, alguma coisa que pergunte sobre as Olimpíadas, você vai conseguir responder, certo? Próxima questão. Atirador mata 9 e se suicida em Munique, na Alemanha. Bom, essa notícia é do dia 22, então um atirador de 18 anos, a polícia divulgou o nome dele apenas como David S. Ele entrou num shopping de Munique, um shopping que fica localizado num bairro muito popular, inclusive de Munique, com a maioria da população turca e alemães de baixa renda. Ele entrou atirando e acabou matando 9 pessoas, ferindo outras e se suicidou. No começo a polícia especulou se tratava de terrorismo, mas não foram encontradas evidências. Ele agiu sozinho. Esse menino, né, 18 anos, ele era alemão, filho de iranianos, e a polícia ainda não sabe por que ele cometeu isso, né? De qualquer jeito, a chanceler da Alemanha, a Angela Merkel, ela não estava na Alemanha na ocasião, ela estava de férias e ela voltou, né, para decretar um estado de emergência. Toda a área ali no entorno foi isolada, né, para ver se tinha mais alguma coisa, se tinham outros atiradores, mas foi uma coisa isolada realmente, não se tratou de um atentado terrorista. E eu coloquei essa questão porque, não para a gente falar de terrorismo, mas eu acho que, mais uma vez, a questão das armas, que eu já tinha comentado, acho que num dos primeiros vídeos que eu comentei sobre o atentado na Boate Pulse, em Orlando, é a questão do armamento, né? Porque esse atirador, ele comprou a arma pela internet e ele estaria planejando esse ataque há 1 ano. Ou seja, mais uma vez pensar como que é fácil você comprar uma arma, e aí a questão da legislação, da gente ter uma legislação mais forte, né? Principalmente no caso de Orlando, né, nos Estados Unidos, mas isso também pode servir para outros países, certo? Então vamos ficar atento aí nessas questões, porque de repente pode aparecer uma redação no Enem ou uma redação no vestibular, né, comentando essa questão da compra de armas, da legislação, da facilidade, e pode citar esses casos como exemplo. Próxima notícia. Estado Islâmico assume a autoria de ataque com 80 mortos no Afeganistão. Bom, agora sim, no Afeganistão, essa notícia é do dia 23, então um dia depois do que aconteceu em Munique, na Alemanha, aconteceu sim um ato terrorista no Afeganistão, na capital, em Cabul, esse reivindicado pelo Estado Islâmico. Então, a população estava fazendo uma passeata em Cabul, que é a capital, como eu disse, e 2 homens-bomba detonaram explosivos durante essa passeata, então, que acabou culminando na morte de 80 pessoas, né? E essas pessoas que morreram, elas eram xiitas, né? Que é um grupo que é uma vertente, né,
do islamismo, que é a minoria da população, e vale lembrar que o Estado Islâmico é sunita e eles querem que todo mundo se converta a essa vertente do islamismo, né? Inclusive o Talibã, né, que é um grupo até considerado terrorista também, que tenta tomar o poder do Afeganistão, né, um grupo radical, inclusive, ele repudiou o ataque. Então, para vocês verem como é que o Estado Islâmico ele é visto até como um grupo muito radical, até mesmo por outros grupos terroristas, né? E vamos ficar atento a essa questão desse ataque no Afeganistão, porque, vejam bem, esse ataque no Afeganistão, ele matou 80 pessoas. O ataque em Munique, ele matou 9 pessoas. Mas o que a mídia comenta mais? O que a mídia dá mais atenção? Para Munique. Por quê? Porque é a Alemanha, porque é um país ocidental, um país capitalista, um país apoiado pelos Estados Unidos. Quando acontece alguma coisa assim, no Afeganistão, na Nigéria, outro país da África, que não tem tanta importância, digamos, aos olhos, né, da mídia, aos olhos, né, capitalistas, digamos, a questão fica meio esquecida, meio de lado. Mas os examinadores de concurso, de Enem, de vestibular estão atentos a essas questões. Então é isso que você tem que se atentar, porque daí você vai saber e o seu candidato, que só presta atenção nas notícias da grande mídia, não vai saber, certo? Então vamos para a nossa questão da semana. Leia o texto e assinale a alternativa correta. Um atentado matou 80 pessoas e feriu 230 neste sábado, 23, O grupo Estado Islâmico assumiu a autoria. Centenas de pessoas faziam uma passeata na capital, Cabul. 2 homens-bomba detonaram um explosivo no meio da multidão. As vítimas seguiam a linha xiita do Islã, que é minoria no país. O Estado Islâmico segue a corrente sunita. O grupo Talibã, que também é sunita e luta pelo poder repudiou o atentado. A qual país refere-se o texto? A. Iraque, B. Irã, C. Afeganistão, D. Síria e Turquia. Bom, esse texto ele tem algumas dicas, né? Cabul, a capital, aí se você souber que é a capital do Afeganistão, você já mata, né? Mas aí tem outras dicas também, né? O Talibã, você sabe que o Talibã é no Afeganistão. Então, o texto, assim, você tem que ler com atenção quando cai uma questão dessa, porque o próprio texto, ele dá dicas que se você não souber pelo contexto, uma dessas dicas você vai saber. Então, aqui tá muito fácil, a resposta C, Afeganistão. E por isso que você tem que assistir às aulas de atualidades, porque se cair uma questão dessa, você vai saber. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer os comentários do pessoal, né? Em vários vídeos, o pessoal elogiando as aulas. Alguns fizeram algumas críticas construtivas, que eu também acho muito importante. A gente tem que receber essas críticas para a gente poder melhorar, porque eu acho que sempre tem algo a melhorar. E uma dessas críticas foi para a gente, né, fazer um vídeo mais curto, mais sucinto, porque o pessoal não tem muito tempo para assistir, não tem muita paciência. Eu entendo totalmente vocês. A gente, a geração Y, é uma geração que não tem muita paciência mesmo para coisas muito demoradas, muito longas. E então vamos tentar fazer nesse formato e para ver se vocês gostam. Continuem comentando, eu estou gostando muito de receber os comentários. Então é isso, um beijo e até semana que vem.